Simbora, meu povo! Vocês estão prontos? Eita, aguenta coração com essa história de hoje. Mas antes de falar um pouquinho sobre a Ingrid, eu já quero de cara perguntar. Ingrid, é seu primeiro podcast? Seja muito bem-vinda. Olá, Rita, muito obrigada pelo convite, primeiramente. Estou muito feliz de estar aqui, porque sim, é o meu primeiro podcast, então eu estou amando tudo isso daqui, esse trabalho incrível que você faz, né? E eu estou super feliz. Tenho nem mais o que falar sobre isso. Ô, Ingrid, você tá falando de onde, né? Fala da gente. Você é de que local do país, do Brasil? Eu sou de São Paulo. São Paulo, capital? São Paulo, ABC São Paulo. Ah, certo, certo. Ingrid, como é que eu cheguei até você? Eu estou começando agora os podcasts falando um pouquinho, né? Tipo, como é que a Rita chegou até a mim? Então, você já me acompanha há um tempo, né? Eu vejo os seus stories, acompanho suas publicações. Você Sim, também fala sobre fissura. Isso é uma sim. coisa, para mim, hoje é nova, mas ao mesmo tempo não é, né? Que já estou quase há um ano nessa trajetória. E queria muito, Aham. para quem está nos assistindo agora, entender em que fase do tratamento você está. Você está em tratamento ou você já está pós-reabilitada, só para o pessoal já ter noção É, de como é a Ingrid. aham. E primeiro lugar, eu já ia esquecendo, como Sim. você nasceu? Bom, Rita, eu nasci, né, com bilateral completo, né? Então foi os dois ladinhos, né, do lábio e o palato também, né? Então, assim, no meu nascimento foi uma surpresa aí para todo mundo, né? Inclusive para minha mãe. A minha mãe, ela tinha apenas 16 anos quando eu nasci, então era muito jovem, né? Então, assim, foi uma surpresa tremenda. A princípio, assim que tiraram eu ali, né, no parto, não mostraram para ela, né? Levaram eu correndo lá para dentro, né, para depois trazer as informações certinho para ela, que eu tinha nascido com fissura, né, que teria jeito, enfim. Então foi assim uma surpresa para toda a minha família, né? Então, eu creio assim que esse primeiro impacto, assim, eu acho que eu imagino assim como a minha mãe deve ter reagido, né, a isso, assim, o rostinho dela, a maneira dela, mas assim, ela fala que de primeira instância, primeiro momento, ela me amou do jeito que eu nasci. Então não Ai, que teve, lindo. e isso não foi empecilho nenhum, assim, sabe, de me amar, de me aceitar, né? Não foi nada assim dessa maneira. E mesmo ela sendo tão jovem, né? O instinto assim de mãe, né? De protetora, de cuidadora, de amor, assim, né? O maior amor ela teve e foi assim, Falou mais alto, né? Falou muito mais alto. Esse mais alto. instinto, né? Eu Exatamente. vejo muito histórias assim. A minha mãe, por exemplo, falou da mesma forma. Me retiraram muito rápido dela, mas e quando ela viu, tipo, só isso, fizeram. Eu imaginei tanta coisa assim, e era uma fissura lábio-palatina. Em que fase do tratamento você se encontra hoje? Certo. Bom, eu estou no finalzinho, né? Agora em novembro eu fiz uma rinoplastia secundária, né? Então, assim, eu já tinha feito uma no ano de 2019, fiz uma, eu precisei fazer outra, né? Agora em dezembro do ano passado. Então, eu assim, estou ali já quase fechando esse ciclo aí, né? De reabilitação, tá? Mas ainda estou no processo. Uau! Assim, você está naquele processo que eu vou comparar ao tratamento da fissura como se fosse uma maratona. Vamos pensar assim. Então, vamos supor que você, no caso, já correu, e você já está vendo a linha de chegada ali. Então, né? Exatamente, é exatamente isso. E realmente, né, como uma corrida.
porque é algo assim que muitas vezes é cansativo, né? Muitas vezes você tem vontade de parar no meio do caminho, não é verdade? Mas você precisa continuar para chegar lá. Não dá para parar, né? A gente tem que seguir em frente realmente ali do nosso propósito para que seja cumprida a vontade de Deus na nossa vida, né? Eu creio isso. Cada um de nós temos um propósito e nós, fissurados, temos um propósito maravilhoso, lindo, né? Que o nosso sorriso ele é diferente, mas nós temos uma luz dentro de nós, né? Eu creio nisso, que nós somos muito abençoados por Deus. Eu Somos creio, guerreiros, eu não é creio, verdade? eu creio nisso. E quando eu te vejo, eu vejo. Eu imagino você uma pessoa fissurada, eu tenho a mesma fissura que a sua, eu nasci com a mesma fissura. E Certo. de antemão já queria falar que eu queria muito te encontrar pessoalmente. Espero que Deus cruze os nossos caminhos. Eu queria muito te dar um abraço, porque quando eu te vejo nas redes sociais, eu vejo uma leveza, né? Você traz o seu conteúdo de maneira muito leve. Você é mãe, já vi você com seus filhos, são lindos, maravilhosos, cheiro nele. Obrigada. E, Muito obrigada, Rita. e, e eu sei que não foi fácil. Eu vou tocar É. num assunto agora que é chato, eu sei que muita gente se incomoda quando eu pergunto sobre esse ponto mais delicado, eu acho, que é da fissura lábio-palatina, que é em relação ao bullying. Né? Eu falo delicado porque eu passei por isso. Ai, Rita, mas é uma via de regra. Todo mundo que tem fissura sofreu bullying. Não, pessoal, não é todo mundo. Eu sofri. É. E agora eu quero entender da Ingrid. Ingrid, você sofreu bullying? Conta para nós aí. Olha, eu sofri sim, sofri muito, né? Desde criança, na adolescência principalmente, né? E na fase adulta também. Porque como eu fiz a rinoplastia já, né, recentemente, então eu passei uma parte da minha vida adulta, né, com o nariz diferente de todo mundo. Então isso chamava muita atenção na rua, nos lugares em que eu ia, sabe? E assim, até mesmo isso foi uma questão quando eu precisei procurar emprego. Porque o meu primeiro emprego foi muito fácil, assim, porque a minha mãe trabalhava no local, a minha tia, então foi aquela indicação, o pessoal, né, os empresários ali, eles já conheciam, né, sobre mim, a minha história, então foi fácil, mas quando eu precisei sair, né, e aí, né, com a cara fora aí no mundão para procurar emprego, eu senti um pouco, assim, desse peso do preconceito. Como isso me atrapalhou um pouco referente ao emprego? Só uma pergunta e você já pode terminar de concluir, tá? O que é que Sim, mais te incomodou no seu processo? Eu vou responder também o que mais me incomodava, mas eu quero primeiro você para não influenciar o que você vai falar. O que mais certo. te incomodava na parte da fissura eram os lábios, o nariz ou a cicatriz? Era o nariz, que era o Eu que também. realmente Até eu isso nós somos parecidas. é verdade. E eu percebi, assim, que o nariz é o que chamava mais atenção, sabe, assim, que era que as pessoas olhavam e comentavam mais, era sobre o meu nariz, não era sobre os dentes, né, o rosto, a marquinha, não, era realmente o nariz, era que as pessoas comentavam, né, então era o que mais falavam. E você, na nossa conversa, pessoal, antes do podcast, geralmente eu converso para que eles tenham contato comigo, para que eu também tenha contato com os meus convidados. Eu acho isso fundamental, para a gente não Sim, chegar logo de cara e já, né? Porque a gente não se conhece. A gente presencialmente a gente se vê pelas redes sociais, acompanha uns aos outros, mas a gente não se conhece. E eu nunca quero perder esse contato, né? De primeiro saber. E a Ingrid falou uma coisa para mim e que eu vou falar para vocês também. Vou aproveitar o gancho
e vou também abrir meu coração, porque aqui eu não quero mais só ouvir. Eu já percebi que, olhando os episódios anteriores, eu preciso falar mais também da minha história, né, com vocês, junto com vocês, não somente vocês, mas eu também. E ela falou uma coisa bastante impactante, Ingrid, que eu achava que só acontecia comigo. E eu vou falar para você, e para quem está nos ouvindo agora. Eu já sofri e sofro ainda bullying de pessoas adultas, mesmo na fase pós-reabilitada. Você trouxe isso para mim, quando eu ouvi isso na nossa conversa, eu falei, eu não estou sozinha, né, nessa. Me conta como foi essa maldita hora, né, é inacreditável, mas isso acontece, tá, pessoal? Não é mimimi, isso acontece mesmo. Sim, sim. Bom, Rita, teve, né, uma vez que eu estava no shopping com meu marido, que na verdade era meu namorado ainda, né? E estava minha sogra também junto ali, né? E aí tinha um casal, né? Um casal assim mais velhos na fila ali, né? Para pegar um lanche e tudo. E ali eles começaram a rir muito alto e comentar, fazer comentários assim muito, muito, sabe, muito feio. E aí isso me constrangeu assim de uma maneira que eu fiquei muito chateada, muito triste, sabe? E aí, como essas pessoas, né, minha sogra, meu sogro estava junto, eu me senti ainda pior, né, de estar vendo que outras pessoas estavam presenciando aquilo, né, aquele momento. Então, realmente, o bullying, ele é real, né, eu tento falar isso também ali no meu Instagram, porque muitas vezes as pessoas nem imaginam o quanto isso pode se tornar uma coisa horrível para alguém, né? Pode trazer uma depressão, sabe? Pode trazer uma sensação, assim, para dentro do nosso coração de uma maneira muito negativa, né? Então, assim, e é uma coisa que às vezes as pessoas falam, as pessoas comentam, mas nem imaginam o lado de cá, né? Que é o lado da gente, como que a gente se sente com tudo isso. Então, Ô, assim, Ingrid, você já ouviu aquela frase assim? Eu já ouvi muita, tá? Não liga, deixa pra lá. Cara, isso era mesmo. exatamente. Porque não é isso. Não é deixar para lá. Isso é muito doloroso. E ainda mais Sim. quando a gente está nesse processo de autoaceitação, né, de Sim. autoestima, construindo a nossa autoestima, não é fácil. Não, né? não Então, sabe, é uma coisa que, imagina, a fissura é algo que não depende, não é só a questão da aparência, né? Eu até relatei há pouco tempo, assim, no meu Instagram, né, que muitas vezes as pessoas acabam escondendo alguma coisa que elas têm. Eu não gosto de alguma coisa, de uma parte do meu corpo, eu vou esconder, né? Eu não gosto muito do meu cabelo, então eu vou tentar mudar isso. Enfim. E nós, fissurados, não, é o nosso rosto, né? Nós não podemos, né? Nós dependemos, né, de que as pessoas sejam mais gentis com a gente. Eu acho que vale muito a gente olhar com empatia para o próximo. e por falar em empatia, vamos falar de emprego, vamos falar de profissão. Nesse Sim. campo aí, você começou a introduzir ali, falar sobre, fazer uma introdução sobre a dificuldade no mercado de trabalho. Assim, eu não tive essa dificuldade, mas você me trouxe isso. E eu vou te falar sobre empatia que eu fiquei pensando em você alguns dias, porque eu não trabalhei no meu período de reabilitação. Eu fui realmente trabalhar depois de formada, então eu não tive que me ausentar do emprego para fazer uma cirurgia, um tratamento, seja ele qual for. E você me trouxe isso, eu fiquei imaginando o quanto foi difícil. Você poderia nos relatar como foi essa fase e qual foi uma luz ali, que você encontrou para se inserir nesse mercado, se consolidar, porque você também, afinal de contas, não tem culpa de nascer fissurada e precisa também ingressar na sociedade, né? Enquanto pagadora de impostos, né? Uma pessoa trabalhadora, né? Então, enfim, pode falar. Bom, Rita, quando eu precisei, né, sair para procurar emprego, eu senti uma dificuldade enorme,
porque eu enviava o meu currículo, né? O meu currículo muitas vezes estava de acordo com aquela vaga, né? Que eles estavam procurando, estava dentro ali, né? Do perfil. Mas quando eu chegava, eu percebia, sabe, que algumas vezes, tá? A maioria das vezes, posso dizer, as pessoas olhavam diferente. Tipo, ah, é você a Ingrid, né? Então vamos lá, vamos fazer a entrevista. Já aconteceu assim, né, que uma certa vez assim que eu fui para a entrevista e aí, tá bom, obrigada, a gente liga, a gente nem aconteceu a entrevista. Então assim, isso é real, né? E aí isso me chateava, me machucava muito, porque eu falava, poxa, porque ali no currículo não estava escrito, né, que eu tinha fissura, de que, né, a minha aparência era daquele jeito. Então, quando eu chegava, era uma surpresa. Uma dúvida. Nesse período, a sua voz já estava reabilitada ou ainda não estava reabilitada? Estava, estava reabilitada, sim. Tanto Então, que, né, quando entravam em contato, não imaginavam, né, que eu teria fissura. Então, já Hum, estava reabilitada. Sim. perfeito. E aí, Então, Rita, a gente pode imaginar, então, nesse caso, que era mais relacionado à tua aparência. aparência, isso, exatamente. E isso também começou a me dar uma certa insegurança para fazer entrevista, né? Porque, poxa, aconteceu algo assim, então peraí, né? Como que vai ser dessa vez? Na verdade, então às vezes eu até tava, muitas vezes pode até ser que meu perfil estava adequado, eles até gostaram, né, de mim, mas, poxa, não passava nenhuma confiança, na verdade, sobre aquela vaga. Entendeu? Perfeito. Então, Uma coisa leva a outra. Veja bem, é uma ação a uma reação. Quer dizer, toda sim, vez que você batia na porta, que você, né, tinha aquela negativa, e esse processo te fazia internalizar essa insegurança. E quando você ia para a próxima entrevista, a sua confiança já estava ali debilitada, já estava fragilizada. Nossa, exatamente, Ingrid. exatamente. E até que meu marido, ele é deficiente, né? Ele é deficiente visual, monocular. E aí foi aonde ele falou assim: bom, por que você não coloca o seu CID, né? Sobre a fissura no currículo? Porque assim as pessoas já vão saber que, né, da empresa ali, vão saber que você tem uma deficiência, enfim. E aí foi aonde eu fiz isso, coloquei ali o meu CID da minha deficiência. E aí, quando eu ia para a entrevista, além de ter toda aquela questão de, né, de segurança, de que não tá ali a minha qualificação profissional, mas também tá falando que eu sou fissurada, né? Então eu ia mais confiante e as pessoas sabiam quem estava chamando, né, para entrevistar. Então eu sabia que a Ingrid ela tinha toda aquela qualificação profissional, mas ela também tinha fissura, entendeu? Então isso assim ajudou de uma maneira imensa, né? E aí foi aonde, com tudo isso, eu tive várias oportunidades, né, de emprego, porque aí Olha, eu já consegui emprego como PCD, entendeu? perfeito. Porque assim, Rita, quando eu não tinha colocado que eu tinha fissura nas entrevistas, o que acontecia? Fazia entrevista ali, e aí as pessoas assim perguntavam: ah, mas você tem mais alguma cirurgia para fazer? Né? Então, assim, poxa, tenho, né? Então entra aquela pessoa que não é fissurada, aquela pessoa que não precisa de uma reabilitação e está procurando a vaga, e eu, que também estou ali pela vaga, e eu preciso de uma reabilitação, com certeza vai chamar, né? Vai contratar aquela outra pessoa, entendeu? Meu Deus. Então essa luz de que o meu marido, né? Ele me orientou ali e eu fiz e aconteceu, ajudou demais, porque as pessoas me contratavam, né?
a empresa me chamava, mas sabendo que eu precisava, sim, ter o meu momento ali, porque eu precisava de uma reabilitação, eu precisava de mais uma cirurgia, entendeu? Então, assim, tudo se torna mais leve na questão profissional. Uau, caramba. Obrigada por compartilhar isso comigo. Realmente mudou a minha visão, né, em relação a essa questão. Então, eu vejo hoje a importância por causa do seu relato, que você Sim, realmente, né, não teve orgulho e falou isso, vai falar para todo mundo que está ouvindo, e eu sim, tenho certeza que isso vai ajudar outras pessoas também, né? é, Você vê, você já entra com um olhar mais consciente, né? Aquela pessoa que está te empregando, ela está mais consciente do que vai acontecer, né? Então já é, há aquele respeito em relação ao tratamento, né? Eu conheci exato. fissuradas, por exemplo, que perdeu o emprego porque precisava fazer uma cirurgia, e uma cirurgia importante da voz, que era a Uhum. fono, a faringoplastia, e quando Poxa, ela decidiu ir, foi demitida porque precisava se recuperar e tal. E isso deve ser muito doloroso. sim. E isso ajuda também ali na questão dos colegas de trabalho. Porque sabe que você está saindo mais cedo do emprego porque você precisa, né? Ir ali para poder fazer sua, passar com um dentista, psicólogo, fono. Então você está ali se ausentando naquele momento para isso. Então não é algo assim, nossa, de novo, igual eu já ouvi isso, de novo, tá saindo de novo mais cedo. Nossa, mas gosta de passear, né? Então, assim, Gente tem do toda céu. essa questão, tem toda essa questão que envolve. Você falou sobre, vamos lá, você falou sobre casamento, você, né, é casada hoje, você falou que seu esposo tem uma condição diferente, né, especial, ele não Sim, enxerga de um olho, né, ele o tem olho a visão total, ele não enxerga mesmo, não enxerga isso, perdeu é isso? a visão total, isso, Total. E no olho. me fala, em relação a relacionamento, né, antes, até um pouquinho antes de você o conhecer, por causa da fissura, você acha que a fissura foi um fator que dificultou os relacionamentos de paquera, de namoro, né? Se você já, vamos dizer, na minha época falava ficou, né? Conheceu um garotinho na sua, na fase da escolar e tal, porque eu nunca fiquei com nenhum garoto da minha fase Olha, escolar, nunca entendi. consegui. Bom, na verdade, eu nunca tive nenhum problema com isso. Apesar de a grande maioria das pessoas que fizeram bullying comigo eram meninos, né? As meninas eram mais assim a questão de não ter muito amizade, né? Cada um no seu espaço, mas os meninos geralmente falavam mais sobre meu nariz e fazia bullying, né? Mas eu nunca tive assim problema para conhecer alguém, para me relacionar. Tá? Eu tive já outros namorados antes do Augusto, né? Mas, assim, eu nunca tive problema com isso. Eu acho que nessa questão eu sempre fui bem resolvida, vamos assim dizer, né? O Augusto, ele foi alguém que eu conheci na quarta série. Nós tínhamos ali uns 10 aninhos de idade quando nós estudamos junto, né? Então a gente se conheceu ali. E aí, por conta do Augusto também sofrer bullying, por conta da visão dele, que tinha, né, aquela chacota, aquela zoação, então eu já sabia que ele não enxergava de um olho. Né? E aí, com certeza, ele sabia que eu também era diferente, né? Tinha fissura, enfim. E aí o que acontece é que eu tive dois relacionamentos antes dele, e um deles eu me lembro que numa fase em que a gente terminou o relacionamento, né? Ele ainda falava: você não vai arrumar ninguém, né? Olha para a sua aparência, olha para o seu nariz. Né? Eu lembro disso. Então, assim, também como uma forma de me fazer eu me sentir mal pelo Que término e tal, mas cruel, pesado, né? Ouvir cruel, isso né? foi bem cruel, sim, foi muito cruel. Mas assim, eu levei como algo assim, imagina agora que eu vou arrumar alguém, né? Agora que eu vou, né, sair por cima, entendeu?
E aí foi Isso. foi após isso que eu reencontrei o Augusto. Nós estudávamos, nós já estávamos no final da época da escola, e aí, na verdade, o primeiro reencontro ele estava namorando, eu também estava ali terminando já com esse rapaz, com esse relacionamento, e aí, um ano depois, quando nós, opa, peraí, eu te conheço. E aí foi onde tudo aconteceu rapidamente, assim, e o Augusto, ele sempre foi muito aquele parceiro de ajudar e de entender tudo que eu passei. Eu acredito que por ele também ter sofrido bullying, isso fez com que a gente fosse assim, sabe, feitos um para o outro, vamos assim dizer, entendeu? Então ele assim foi quem realmente me ajudou aí na jornada. Então, eu vou agora colocar aqui. Nunca pensei nisso, mas pela primeira vez não tem como esse sentimento não vir no meu coração. Então, Sim, vocês, o bullying teve um lado positivo para vocês, para ambos. O bullying uniu vocês, fez a conexão. Cara, eu nunca pensei que alguma vez na minha vida eu ia pensar que o bullying poderia originar algo positivo. E agora eu estou quebrando toda, estou desconstruindo isso. E não tem como não afirmar isso, assim, o fruto do bullying, né? Quer dizer, ele se tornou uma pessoa sensível, você, claro, também, e aí vocês sim. dois se uniram e tem hoje dois frutos lindos, maravilhosos. É um casal, né? É um casal, sim. A Yasmin, 2 aninhos, e o Lohan tem 4 aninhos. E a pergunta que não quer calar, já que vocês dois têm aí uma É, trajetória muito semelhante, tanto o mais velho como a mais novinha, eles já chegaram a questionar vocês dois, assim, o pai, né, com a questão do globo ocular, você, da sua marquinha, você já começou a explicar, porque a daqui, com 5 anos, já comecei. Então, ela já olha chega só. nos lugares e fala: minha mãe tem fissura lábio-palatina. Ah, mas é maravilhosa, gente, que linda. Rita, na verdade, principalmente o Lohan, ele nunca questionou, ele nunca falou. Mas eu procuro, assim, na educação dele, sempre ensinar sobre a diferença, que as pessoas nascem diferente, que Deus faz cada um de nós diferentes um do outro. Então, eu acho que com isso, ele já tem aquela consciência, né? Então, o Papai do Céu, ele fez o meu pai assim, a minha mãe é desse jeito. Então, assim, ele ainda não chegou nessa fase de questionar ou perguntar, mas que nós já ensinamos ele, né? Principalmente ele que é o maiorzinho, sobre tudo isso, né? Que cada um é diferente do outro e tudo mais, a gente já ensina. A gente já conversa bastante com ele sobre isso. Eu não tenho dúvidas de que esses dois aí serão seres humanos na fase adulta, assim, diferenciada. Eu não tenho dúvidas. Eu não tenho medo de errar, de falar isso, porque tem um Uhum. pai e uma mãe como vocês, assim, tem uns pais, Ah, né, como vocês. Eu não tenho dúvidas de que eles serão pessoas sensíveis, pessoas acolhedoras, né, pessoas que vão entender o outro. Eu não tenho dúvidas, não tenho dúvidas. É, ai, uma, amém. du uma dúvida que eu tenho, você, quando teve os meninos, chegou a ter medo de ter filhos, assim, ai, será que vão nascer com fissura lábio-palatina? Bom, Rita, foi o seguinte, desde que nós casamos, nós sempre oramos pelos nossos filhos, mesmo antes de planejar eles. Na verdade, até mesmo no nosso noivado, né? Então, no nosso noivado, a gente já orava pelo nosso casamento, a gente já orava pelos nossos filhos, então a gente já colocava a vida deles diante de Deus. E a gente sempre desejou que fosse um menino e uma menina. Ainda nós falávamos que seria a menina primeiro e depois o menino, então a gente tinha essa coisa, né, de casal. Então a gente sempre acreditou muito na nossa oração, né, porque assim, eu não gostaria que meu filho passasse por tudo que eu passei. Mas eu tinha algo no meu coração de que se um deles nascesse com a fissura, com certeza já nasceria forte, sabe? Já nasceria guerreiro.
entendeu? Já nasceria com uma força igual eu acredito que todos nós nascemos. Então, assim, eu tinha essa tranquilidade no meu coração, que se fosse para ser, iria ser de uma maneira leve, Perfeito, sabe? perfeito. Porque, assim, a minha família sempre foi muito acolhedora, minha mãe maravilhosa, meu pai, sabe? Então, assim, iria ser de uma forma leve para um dos meus filhos, né? Embora, e a gente orou muito, né? Eu lembro que foi, assim, um período de oração, antes de planejar eles, porque, assim, a gente planejou, né, o nascimento deles, enfim. E aí, eu sempre também tomei o ácido fólico, Rita. Eu lembro que eu passei lá no centrinho de Bauru, que é onde eu fiz o meu tratamento, eles até me convidaram na adolescência para participar de uma pesquisa, enfim, aonde você tomava o ácido fólico por um período, eles entregavam para você, enviavam para minha casa, e aí eu participava assim de fazer uma enquete, algo assim, sobre estar tomando ácido fólico, né? Então foi uma coisa que eu sempre fiz. Sempre tomei ácido fólico, até mesmo antes de planejá-los. Então, eu acredito que isso também possa ter contribuído, né, para que evitasse a malformação. Já estamos encaminhando aí para o finalzinho, mas quero te perguntar dessa trajetória toda, qual que foi a cirurgia mais desafiadora para você? E assim, deixar, né, a mensagem para quem está quase fazendo essa cirurgia, né? Qual a força que você pode dar para essas pessoas que estão aí nessa caminhada, né? Qual foi a cirurgia mais desafiadora de dizer assim, poxa, essa aqui foi, né? Mas eu É. consegui e todo mundo conseguiu passar por ela. Bom, foi a ortognática. Fez 6 anos que eu realizei essa cirurgia da ortognática. Foi, assim, um tempo muito, realmente desafiador, essa é a palavra, sabe? Porque foi algo, assim, que o pós, eu fiquei muito inchada, claro, normal, mas eu fiquei muito inchada e eu fiquei muito debilitada também após a ortognática, sabe? Assim, eu perdi a minha voz, eu fiquei uns dias sem. Acho que foi quase um mês sem conseguir falar, então a minha voz ela não saía. E aí, quando ela foi voltando muito anasalada, sabe? Muito diferente do que ela é. Então eu tive uma dificuldade, um medo muito grande da minha voz não voltar por completo a ser como ela é, né? Porque a minha mãe, ela se dedicou muito à fono. A minha mãe, ela se dedicou demais. Ela teve um período que nós não tínhamos, através do SUS, a fono, e aí ela precisou pagar, e aí ela pagou, né? Mesmo nós não temos tanto, né, condições financeiras, ela se dedicou muito a isso de fazer exercício em casa, né, ali e tal. E aí eu fiquei com muito medo, mas assim, eu passei, estou aqui, né? Como tudo na nossa vida passa, esse período também passou. Então, assim, a nossa vida, ela é feita de fases, né? Então, assim, a gente tem que continuar na corrida e na batalha porque a gente chega, né? A gente vence. Nós já somos vencedores. Nós somos vencedores, nós precisamos acreditar nisso, na força que nós temos, porque vencedores nós já somos, então a gente não pode parar. É verdade, é verdade. E quero deixar aqui, né, registrado que eu tô sem palavras, assim, é emocionante, porque eu não imaginava que fosse ter essa repercussão, o podcast, mas não é uma repercussão externa, é uma repercussão interna. Toda vez que eu paro para falar com um fissurado, com o meu semelhante, ou com outras pessoas que têm alguma diferença funcional, estética, enfim, sempre leva, né, de mim um pedacinho de mim, assim, sabe? E quando Sim, eu ouço você falar, eu vejo esperança, né?
mesmo diante de todas as adversidades. Às vezes as pessoas, Ingrid, podem achar que a gente, por estar na rede social, por estar falando, não é fácil ter coragem de aparecer, né? Eu acho que, comparando, né, quem tem fissura e quem não tem, até mesmo para quem não tem fissura, é difícil aparecer. Tem pessoas ao meu redor, do meu do colega de trabalho, de faculdade, que eu não vejo fazer um vídeo falando na câmera, e só da gente fissuradas, né, fissurados, que não seguimos o padrão estético que a sociedade já construiu há milênios, né, centenas de anos, e a gente está ali falando e tal, isso já mostra, o que eu percebo na sua última fala, que nós somos realmente vencedores, né? Independentemente de quem gosta da gente ou quem não gosta, quem não se identifica, quem não se conecta. Eu quero te perguntar assim, você chegou a fazer acompanhamento psicológico? Eu fiz, sim, mas foi mais assim por conta de, como eu posso dizer, por conta da reabilitação ali mesmo, né? Já ter que passar todo mês, mas nunca foi algo que eu realmente precisei estar ali fazer um acompanhamento de perto. Terapia. Você não faz terapia? Isso, não, nunca fiz. Ah, Ingrid, mas então agora você vai ter que revelar para quem está assistindo agora esse podcast. Sim. Qual foi o segredo? Eu já sei a sua resposta. Mas você vai falar diante dessa câmera, para o mundo ouvir. Quem foi o responsável? Porque, assim, quem te olha hoje, eu, sinceramente, eu achei que você era uma pessoa que fazia terapia. Eu procurei terapia de forma muito tardia. Mas fala qual é o seu maior segredo para conquistar esse equilíbrio, né? Para você retomar sua autoestima. Conta esse segredo aí, que esse segredo aí vale ouro. Rita, eu acredito muito naquilo que Deus tem para nós, né? Para minha vida, acredito muito que Deus tem para sua vida. É claro que assim, ter uma família acolhedora, né? A minha mãe, ela foi assim maravilhosa, sabe? Então assim, para quem tá aqui nos assistindo, né, se você é mãe de um fissurado, se você, né, tem ali, conhece algum fissurado, é muito importante, né? O apoio, é importante estar junto ali, conversar. E assim, minha mãe, apesar de muito nova, ela, gente, sabe, guerreira mesmo, ó. Vou tirar o chapéu aqui para ela, como para sua mãe também, como para a mãe de outras felicidades, porque, né, é incrível o que essas mães também passaram. Mas assim, Deus, ele escreveu a minha história, sabe? E ele tem algo pra gente. Ele tem algo incrível para cada um de nós. Entendeu? Inclusive, eu acredito muito, muito que esse podcast, esse trabalho incrível que você faz, não vai ficar assim só nessa tela, vai rodar o mundo afora, eu tenho certeza disso, sabe? Porque isso que você faz, sabe? Essa dedicação que você tem, esse brilho através dos seus olhos que nós conseguimos ver através da telinha aqui, ó, nós vemos que é algo de Deus, sabe? Para sua vida e para nossa vida também. Porque se eu estou aqui é porque Deus permitiu, né? E eu sei que muitas outras pessoas passaram por aqui também, vão passar outras para contar a sua história, né? E vai impactar outras vidas, pessoas que não são fissuradas, pessoas que precisam ouvir isso, sair de uma depressão, entendeu? E eu creio muito naquilo que Deus faz. Perfeito, perfeito. Ingrid, para fechar, Ingrid é uma palavra bem difícil, tá? Isso aí é um trava-linguazinho para fono. Toda hora eu me atrapalho aqui, viu? Faz parte. Nós, fissurados, a gente tem uns trava-línguas, né? Eu lembro dos trava-línguas. Ingrid, eita, tem que botar muita força, tem que botar força, senão não sai. Senão o nome não sai, Ingrid. Vamos lá. Agora, para fechar, vamos para o finalzinho.
quero que Sim. toda vez eu fecho com ponto a ponto. O que é isso? Aquele bate-bola, mas o nosso não é bate-bola, que a gente não joga futebol. Aqui é ponto a Certo. ponto, porque toda vez que a gente faz cirurgia, a gente leva o quê? É Ponto. verdade. Amei, amei. De ponto a ponto. Se você pudesse escolher, se antes de você vir ao mundo tivesse uma caixinha, duas caixinhas, uma, É. eu nasceria fissurada, e outra, eu não nasceria fissurada, qual dessas duas você escolheria? Olha, hoje eu posso dizer que eu nasceria fissurada. Pela força, né? Pela força que eu tenho, sabe? Pela determinação, pela história de vida, por enxergar de uma outra maneira a vida, né? Perfeito. E o segundo, ponto a ponto, que é o último, resuma para a gente o que é a fissura para você hoje. A fissura, ela é força, né? Ela é a coragem de você enfrentar cada uma das cirurgias. Não é fácil. Não é fácil mesmo você passar por todo o processo de dor, de recuperação, né? O bullying, ele vem assim de uma forma tão negativa sobre nós e nós temos que levantar e enfrentar mais uma etapa. Então, eu acho que é isso. Perfeito. E eu tô abrindo, agora já eu estava gravando outro podcast, outro episódio. Você já é a segunda do dia hoje. E Penso, eu modifiquei, né? Eu falei assim: olha, agora eu vou dar a oportunidade, eu fico fazendo várias perguntas aqui, agora eu vou deixar na sua mão. Pode escolher o tema que você quiser, que eu respondo sobre mim. O que é que você quer saber? Me faça uma pergunta que eu vou te responder agora. Te um peguei, tema. te peguei, hein? De surpresa, não estava esperando por essa, hein? Não, não. Rita, o que você falaria para a Rita do passado? E o que você falaria para a Rita do futuro? Eita, vai querer me emocionar, hein? Ai, Ingrid, é tão difícil, mas vamos lá. Quando você fala do passado, eu só lembro da menina, né? De 7 anos, 6, 7 anos. Eu falaria para ela o seguinte: aguenta firme, a vida não é fácil, mas você vai conseguir alcançar o seu sonho. Nada vai te parar. Por mais que não acreditem em você, você precisa acreditar em você mesmo, apenas isso. E o que eu diria para a Rita de hoje é: força na peruca, continua, por mais que dê vontade de desistir, as necessidades, enfim, os problemas da vida, a vida não é linear, a vida não é um mar de rosas, a vida não é o tempo todo justiça, bondade. Então, que a gente, né, que eu atravesse essas adversidades e que consiga realmente finalizar esse propósito que Deus colocou no meu caminho, né, de fazer esse podcast aqui. E ele está sobrevivendo até hoje. Amém. Você é maravilhosa. Você é maravilhosa. E eu tenho certeza que muita gente acha isso também. O quanto Oh, você. Ingrid. Obrigada. Agora vamos deixar suas redes sociais lá. Só explica para quem está nos ouvindo. Quem está nos ouvindo hoje pode ir lá no Instagram da Ingrid e vai encontrar o quê? Você fala um pouquinho sobre fissura, fala sobre maternidade. Conta aí, faz sua propaganda de você mesma. Rita, tem de tudo. Sabe? Tem da rotina com as crianças. Tem, assim, é aleatório, vamos assim dizer. Aleatório, mas assim, eu gosto muito de falar sobre a fissura, né? Eu gosto muito de levar, assim, essa reflexão, sabe, para as pessoas pensarem. Gosto muito de mostrar para as pessoas uma realidade que muitas vezes as pessoas não enxergam, né? Até que as pessoas sintam, assim, uma empatia,
por cada um de nós fissurados. Verdade. E seu arroba? Seu arroba? É Ingracá, né? Ingrid Caroline Ingracá. Me acha. Tá. Perfeito. Então, gente, nós conversamos com Ingrid, essa pessoa maravilhosa, de voz calma, doce, leveza no olhar. E é essa mensagem que eu quero deixar. Claro que existirão histórias pesadas, histórias mais profundas, mas eu também tenho que levar a personalidade de cada um, né? Nem todos os fissurados são iguais, nem todos os fissurados passam pelos mesmos processos, e está tudo bem com isso. Aqui a gente não está, né, procurando perfis ideais para falar. Aqui, Deus tocou no meu coração, eu convido, a pessoa aceita ou não aceita, e vamos embora. Simbora, meu povo! Então, gente, até o próximo episódio. Fica ligadinho. Tô no Instagram, @fissuradapod. No YouTube, @fissuradapod. O D é mudo. Então, conto com vocês e até o próximo episódio. Tchau, Ingrid. Beijo, beijo.